Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Então, estamos aqui passando para conversar com você sobre um tema extremamente importante nesse tempo do fim. Algum tempo atrás, olhando para as Escrituras, para a Palavra de Deus, e à luz daquilo que tem se dito sobre esses tempos, que talvez nós somos a geração que pode viver o maior avivamento já vindo sobre a face da Terra, e eu creio que isso é possível. Não talvez em dimensão, eu não avalio em dimensão, mas eu avalio porque nunca se teve tanta gente sobre a face da Terra, o mundo nunca foi tão conectado, as coisas que acontecem numa parte do globo nunca chegaram tão rapidamente na outra parte do globo. Então está tudo preparado, o cenário está tudo preparado para que nós possamos ser a geração que vai experimentar um maior avivamento. Mas pensando sobre isso e vendo alguns textos da palavra sobre o tempo do fim, ressaltou para mim uma coisa que tem sido muito falada, tem se enfatizado demais nesse tempo, que é a questão de paternidade. Quando os discípulos de Jesus pediram para Jesus ensinar a orar, a primeira frase da oração era Pai Nosso, que era uma inovação na época. Se referia a Deus como Pai, para muitos parecia até uma ofensa. E Jesus ensinou na prática, por causa da relação dele com Deus, uma dimensão de intimidade com Deus que não era comum até ali. A dimensão de relacionamento de um filho com o pai, né? Quando ele fala da vida eterna, João 17, ele fala que a vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Em várias falas dele, Jesus diz que não é possível conhecer o Pai. Apesar dele dizer que a vida eterna é que conheçam a Deus, ele fala que não é possível conhecer o Pai senão através do Filho, se o Filho não revelar. Isso quer dizer que todo o teu estudo, toda a tua dedicação não vai te dar um conhecimento do Pai se não for através dos filhos. E a Bíblia também fala que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e quem daria a direção? Quando fala de profecia, aquele que ouve a voz de Deus e traz orientação clara para quem não ouve, a Bíblia fala que seriam os filhos que profetizariam. Ou seja, todo esse cenário do grande avivamento dos últimos dias depende dos filhos e da clareza que os filhos têm do Pai. Por isso nunca foi tão importante essa relação de paternidade com Deus, de você aprender o que você ganhou quando você recebeu o poder de ser feito filho, filha de Deus, como João capítulo 1, versículo 11 fala. Então está aí o nosso próximo curso, graças sobre esse tema, aprendendo a ser um filho, uma filha de Deus. E nós vamos aí compartilhar algumas coisas que Deus nos trouxe, que Deus nos ensinou, que Deus nos deu nesses últimos tempos. Por exemplo, dando aqui uma degustação para você ver, coisas, temas que nós vamos trabalhar. Muitas vezes tem falado que às vezes nós podemos ter dificuldade em relacionamentos com Deus por causa de problemas que nós tivemos com a paternidade do nosso pai terrestre. E essa é uma verdade, isso pode influenciar, mas num nível. Agora a questão é mais profunda. A questão é que muitas vezes nós não percebemos que a cultura na qual nós fomos criados tem uma influência sobre a nossa formação, sobre a pessoa que nós passamos a ser. E nós fomos educados, todas as culturas da terra, a Bíblia fala sobre isso, que o mundo jaz do maligno. Ou seja, Satanás teve uma influência em todas as culturas da terra. E ele foi o primeiro a ser privado da presença de Deus. Ele foi posto para fora dos céus. E como ele foi privado da presença de Deus, ele desenvolveu todas as culturas para nos afastar de Deus, para que nós nos tornemos independentes do Pai. Então, sem você perceber, você foi criado numa cultura de orfandade. Satanás desenvolveu as culturas da terra para nos levar à orfandade espiritual, nos afastar de Deus. E mesmo que você tenha conhecido Jesus, a palavra de Deus, tenha se tornado cristão, você pode ainda ter influência dessa cultura em você. E é isso que prejudica, no fundo, essa cultura, essa influência da cultura na tua formação básica, prejudica o teu relacionamento com o Pai.
como criou tensões no teu relacionamento com o Pai da Terra, dele com você, cria tensões no teu relacionamento com Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso, como identificar a influência dessa cultura em mim, na minha formação, como combater isso a nível individual, como combater essa influência satânica na cultura que está à minha volta, redimindo a cultura como um filho, uma filha de Deus, né? Como que eu posso ajudar, usando a linguagem de 2 Crônicas 7,14, como eu posso ajudar a sarar a minha terra, a redimir essa cultura para que onde existe a influência de uma cultura de orfandade, exista a influência do Pai. E aquele lugar se torne uma casa de paternidade, um lugar onde Deus governa e estabelece a cultura do reino dos céus. Tudo isso a gente vai abordar no nosso próximo curso, ok? A gente fez isso pensando em você, que você possa entender de vez o que é ser um filho, uma filha de Deus e usufruir de todos os benefícios dessa esse novo lugar onde você está. Eu posso usufruir de todos os benefícios da paternidade de Deus sobre você. Então vem conosco aí no novo curso, vai ser uma bênção para todos. A gente quer encontrar você lá e ter o prazer de poder compartilhar com você aquilo que nós aprendemos nesses anos andando com Deus.